Oi, povinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o lixo tóxico. Pra quem escutou minha história de amizade com a Hannah Montana, né, o complexo de Hannah Montana, conto do primeiro garotinho assim que eu gostei, mas eu contei a história focado na Hannah Montana. O lixo tóxico, pra mim, ele era um cara como qualquer outro cara. A gente conversava normal. Só que foi só a Hannah dar pitaco que ele começou a me tratar horrível. Ele começou a pegar muito no meu pé, principalmente em relação à aparência. Não vou nem repetir as coisas que ele falava porque era pesado. Aí eu vou confessar que por pura pressão de tudo que eu ouvia nessa época, eu comecei a, entre aspas, me cuidar, mas eu não me cuidava da forma como eu achava que eu gostava. Eu não só comecei a usar sutiã, eu comecei a colocar papel higiênico no meu sutiã. Eu lembro que a maquiagem que eu passava pra ir pra escola era um gloss nos lábios e eu passava sombras coloridas nos olhos. E eu comecei a colocar no meu cabelo umas mechinhas coloridas que você compra nessas lojinhas de 99, nem sei se isso existe ainda. Eram umas mechinhas que você prendia elas com tic-tac. E eu usava principalmente a Lilace, eu achava ela muito bonitinha. E eu comecei a ir pra escola assim, comecei a escovar o meu cabelo e a pranchar ele. Eventualmente comecei a fazer progressiva. E parei de cortar o cabelo. E com isso, o lixo começou a me tratar muito bem. Nossa, que legal perceber, né, essa diferença de tratamento. A Hannah, todas as vezes que eu chegava na escola, entre aspas, bonita, arrumada, ela fazia uma super cara de bunda pra mim, ela me criticava. Ela criticava a maquiagem que eu tava usando, criticava o penteado que eu tava usando, ela criticava até o fato de eu estar usando sutiã. Ela ficava, você tá usando sutiã? E eu ficava, tô. Por quê? Eu lembro a primeira vez que eu pintei minha unha de vermelho, cara. Ela não gostava que eu passava nem esmalte. Ela, por que você pintou sua unha dessa cor? Aí eu falei, porque eu gosto de vermelho. Só que o que era estranho, porque eu lembro que teve uma vez que eu tava na sala e eu não tava conversando nem com a Hannah, não. Eu tava conversando com outra pessoa. E aí eu peguei e falei assim, geralmente as pessoas falam que eu sou feia. Falei assim. E aí ele, o próprio lixo tóxico, mas isso foi antes da Hannah, da Pitaco, claro. Ele virou e falou assim, que isso, Fede, você é mó bonita, sou. Falou assim, e eu fiquei tipo, tá, tanto faz. Eu lembro até que ele tinha aquela caneta que era super febre. Não sei se essa caneta ainda existe. Que ela é uma caneta que ela tem lá uma tinta mágica, né? Que você escreve, ela não aparece no papel, mas aí ela tem uma lanterninha, que aí quando você ilumina o local que você escreveu, aparece, né? Tipo, as escritinhas lá certinho. Uma vez o lixo, na frente de todo mundo, ele pegou essa caneta e ele escreveu um negócio no meu braço. E aí na hora que ele iluminou, tava escrito, tipo, idiota. Nossa, a Hannah se acabava de rir, ela amava. Naquela época tinha um site que ele era muito legal. Era da Barbie, assim, não era o site mesmo da Barbie, né? Que na hora que você entrava ela falava, oi, sou eu, a Barbie, dê só uma olhada. E tinha os joguinhos, né? Como aquele joguinho incrível de cuidar do bebezinho, que eu amava, era o meu favorito. Ou aqueles jogos lá de vestir ela, né? Enfim. Era um site lá que acho que ele chamava Barbie Girl, uma coisa assim. Tinha o site da Barbie, né? Barbie.com.br e o Barbie Girl. E aí, pra você, era um site que você criava sua bonequinha, né? Sua avatar da Barbie. E aí você tinha lá o seu quarto, tinha cidade, tinha lanchonete, tinha shopping. E aí você podia interagir com outras jogadoras, mas tinham frases prontas. Você não podia digitar. Aí, naquela época, eles lançaram o MP3 da Barbie Girl, que ele vinha, né? Tipo, com o estereótipo da avatarzinha. Você podia customizar esse MP3. E quando você plugava esse MP3 no computador e entrava nesse site, você desbloqueava vários itens lá raros e desbloqueava roupinhas, cabelos, né? Enfim, era super divertido. E esse MP3, obviamente, era o oi da cara, né? Porque naquela época, um MP3 normal já era muito caro. E aí, naquela época, eu lembro que quando aproximou do meu aniversário, tava comentando normal, conversando com quem eu achava que eram meus amigos, né? Eu falei, eu acho que eu tô querendo um MP3 da Barbie Girl e tal. Aí o lixo virou e falou assim, MP3 da Barbie Girl. E fez uma cara de bunda, assim, e ficou apontando pra cara dele, tipo, olha a minha cara, do tanto que eu acho isso ridículo. E aí a Hannah já começou a rir. Ai, Ferdi, você é mesmo muito infantil, você é mesmo muito, assim, criança, sabe? Eu acho que por isso que você não pode andar com a gente, porque nós somos muito adultos. Quem que vai comprar a bosta do MP3? Não vai ser eu, então por que você tá dando pitaco? O problema é seu, se você acha que você é adulta. Se eu quiser ter 35 anos nas costas e comprar várias Barbie Girls, eu vou. E aí, na mesma hora, tipo, o lixo, o Bisnaguinha, o Robertinho, eles ficaram, tipo, toma, toma. Aí a Hannah, calma, calma, ficou falando assim. E eu fiquei, tipo, não, velho, uma menina chata pra cacete, mimada. Não pode ver macho que muda. Tipo, putz grila. Eu lembro que quando a gente ficou, né, infelizmente, eu e o lixo,
Tinha aquele bonequinho do Orkut, né? Acho que era Buddy Pocket, uma coisa assim. Eu lembro que a povo falava Buddy Pock. Mas eu acho que do jeito que escrevia, né? A pronúncia certinha em inglês devia ser Buddy Pocket. Uma coisa assim, né? Tipo amiguinho de bolso. Coleguinha de bolso, porque ele era uns bichinhos cabeçudinho, fofinho. E aí eu lembro que quando eu entrei no Orkut, ele tinha mandado uma interação do bonequinho dele, tipo, dando um soco na minha cara. E eu fiquei, tipo... Nossa, eu lembro que eu fiquei com o coração tão partido. Que, tipo... Sério, eu fiquei um tempão sem conseguir reagir, assim. Eu fingi que eu não tinha visto. E aí, quando isso aconteceu, né, da Barbie Girl, do MP3, não sei o quê, eu entrei no Orkut. Entrei no Buddy Pocket e dei um tapão na cara dele também. Fiquei um tempão. Ficava eu e ele dando um soco um na cara do outro naquele boneco. Se, sei lá, algum chegava-se no ouvido dele que algum menino me elogiou de alguma forma, na minha frente ele ficava tipo assim, nossa, esse cara só pode ser cego mesmo. O tempo passou e eu já estava no ensino médio. Essa escola, né, como eu tive que mudar de forma abrupta, não tinha mais vaga no horário da manhã, sempre estudei de manhã, só tinha horário pra noite, cara. E aí eu cheguei aí o primeiro dia, né, na verdade a primeira noite nessa escola, quando eu tava indo pra essa escola, no segundo dia, essa diretora chegou pra mim e ela falou, olha, nem precisa assistir a aula hoje não, porque o diretor ele conseguiu uma vaga pra você, né, no turno da manhã. E aí ela me deu, né, falou qual que era a sala, que eu ia bonitinho, né, e me explicou umas coisas. Eu não tô usando pra vocês. Na hora que eu tava fazendo meu caminho, voltando, quem que eu não dou de cara? Tava ele e um cara. Eu conheci ele por causa da cara de bunda que ele fez. Eu consegui ver, tipo, a leitura labial, ele falando, tipo assim... Que merda, eu não acredito. Ele ficou olhando, tipo, fixamente pra mim. Aí na hora que a gente literalmente tava, tipo, um do lado do outro, que eu olhei pra ele, eu vi que ele tava fazendo a cara de bunda, e aí ele desviou o olhar, assim, correndo. E eu fiquei, tipo, uai, hein? Se eu tivesse mais segurança, sabe? Se eu não tivesse a autoestima tão fragilizada por tantas outras questões, eu ia ter percebido tão mais cedo que nem a Hannah e nem o lixo tóxico, eles eram, tipo, amigos mesmo, eles eram apenas colegas de escola. E olha, do fundo do coração, principalmente pras meninas, né? Porque eu sou menina. Não se sinta obrigada a gostar de ninguém. Conheça os seus valores, estabeleça os seus valores, sabe? Todas as vezes que eu deixei os meus padrões eles caírem, deu tudo muito errado. Tanto pra namoro quanto pra amizade, tá? E isso serve até pra você se autoavaliar. Ah, eu tô querendo uma amiga assim. Ah, eu tô querendo um amigo, um namorado assim. Mas será que eu sou assim? No fim das contas, pessoas machucadas machucam pessoas. Ou em inglês, que fica até mais legal, hurt people hurt people. E por que eu tô falando isso? Lembra que eu contei no vídeo da Hannah Montana que a escola era um lugar e depois mudou? Então, eu sempre soube que o lixo morava perto da escola. E como, mesmo a escola mudando de lugar, não foi pra tão longe... Nos dois locais, ele sempre morou perto da escola. Eu lembro de uma vez que eu tava indo pra escola, na época que já era no prédio, que aí eu tinha que passar em frente à casa dele, eu sabia onde era a casa dele, e era bem cedo, era umas 6 e pouco da manhã, porque o sinal da escola batia 7 horas, né, pra gente entrar, e eu lembro que eu escutei um grito de um homem, uma voz assim de um homem, e tava chamando ele pelo nome. Acredito que deva ser o pai dele. Eu escutava uns barulhos assim de chibatada, sabe? Aquele estalo assim. E eu escutava a voz do lixo chorando compulsivamente. Na hora que era umas 7h15, já, todo mundo já tava na sala, a professora já tava até escrevendo umas coisas no quadro. O lixo simplesmente chegou. Ele simplesmente entrou dentro da sala e deu pra ver que ele tava com o olho marejado, sabe? E tava fazendo bem calor naquele dia. E ele tava usando uma blusa de manga bem comprida, mesmo fazendo calor. E ele continuou por um tempão usando blusa de manga comprida. Hoje eu entendo o porquê das coisas, mas entender o porquê das coisas não quer dizer que eu quero ter essas pessoas perto de mim. Às vezes você não vai ter amigo na escola, mas você vai ter amigos em outro lugar. Se você, assim como eu, não cresceu num ambiente que você não podia contar as coisas pros seus pais, você não podia ser honesto acerca do que você estava sentindo, senão você era xingado, colocado de castigo, tenta conversar com algum tio, algum avô, ou então por conta própria, sabe? Vai na internet, tenta encontrar esses projetos do governo que oferecem aulas gratuitas. Às vezes você pode encontrar uma aula de dança. Às vezes não é uma aula de dança que você gostaria de fazer. Às vezes pode ser que não tenham jovenzinhos lá, mas não sei.
Você vai atraindo pessoas, você vai conversando com pessoas e, na pior das hipóteses, comece a orar por isso, para Deus colocar amigos e te ensinar a ser um bom amigo também, porque eu fiz isso na minha vida e hoje eu tenho amigos incríveis, amigos que amam Jesus e que me amam tanto ao ponto de me exortarem quando eu tô fazendo merda e tô sendo lenta. Amigos de verdade, eles não vão passar a mão na sua cabeça o tempo todo, mas até pra te exortar eles farão isso em amor, porque eles querem o melhor de você. Eles querem que você se torne cada vez mais aquilo que Jesus designou pra sua vida, entendeu? E por mais que doa admitir, nós estamos sempre reagindo conforme coisas ao nosso redor acontecem. Nós somos a reação do nosso meio. A maioria esmagadora de nós só faz o outro sangrar porque está sangrando. Eles me machucavam porque eles eram machucados e isso não é algo bom. Quem cura é porque tá sendo curado, porque tá no processo de cura e entende que é um propósito maior por trás de toda dor, ao invés de se camuflar por trás de essa aparênciazinha do mal, né? Essa mentirinha de que eu sou muito suficiente, eu sou muito incrível e enfim. E com isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham dado boas risadas com essas histórias malucas da Ferdi, com os pensamentos e etc e tal. Fiquem todos com Deus, um abraço e um beijo em todos vocês. Lembre-se que você nunca está sozinho, Jesus te ama. Ele é bom, capeta não presta, e nós somos mais ou menos, porque nós estamos aprendendo, né? Bye, bye!